Então, primeiramente, bem-vindos ao nosso canal. Eu peço que vocês se inscrevam e curtam os vídeos e nos acompanhem. Eu fiquei encarregado, meu nome é Bruno Luz Pereira Santos, sou do segundo ano de Medicina da UESB, e fiquei encarregado de falar sobre o uso medicinal da jurubeba. E para falar sobre esse assunto, eu preparei uma dinâmica para a nossa discussão. Então, a dinâmica consiste em 3 passos. Primeiro, a gente introduz sobre essa planta, depois nós falamos sobre o que a medicina popular reconhece dessa planta, e depois nós comparamos com o que a literatura apresenta. Então, para o nosso primeiro passo, a gente vai falar sobre essa planta. O nome científico dela é Solanum paniculatum, o P é minúsculo, é uma questão de fonte aqui. Ela tem flor, raízes, folhas e frutos. Ela é muito usada na região nordeste, né? Ela é consumida em conservas, infusões, e tem até uma bebida alcoólica à base dessa fruta, que é inclusive mais conhecida do que a própria fruta, mas que as propriedades medicinais não estão focadas nessa bebida alcoólica, mas sim as infusões e ao consumo delas. Bom, então, como a nossa próxima etapa é falar sobre a medicina popular, eu encontrei um artigo que tentou trazer um pouco desse conceito popular sobre essa planta, e esse artigo foi realizado numa cidade esse estudo foi realizado numa cidade chamada Serra da Raiz, na Paraíba, e a metodologia desse estudo consistiu em consultar moradores por entrevistas semi-estruturadas, questionários e diálogos sobre plantas medicinais e seu uso na medicina popular. Tomou-se o cuidado de consultar moradores mais velhos, entre 40 e 75 anos, 68% deles foram femininos, e moravam na cidade entre 8 e 70 anos. Bom, então o resultado que eles viram foi que quando consultados sobre a jurubeba, a Solanum paniculatum, esses entrevistados, 35 deles reconheceram como atividades medicinais, 61,4% deles. Responderam que era eficaz para doenças respiratórias, anemia, problemas hepáticos, e as raízes terem um efeito tônico, como a gente vê nessa tabela disposta no mesmo artigo, e mostram também as maneiras de preparo, decocção, infusão, garrafadas e xarope. Então, nosso próximo passo foi falar sobre a literatura. Então, como uma estratégia para a gente localizar esses artigos e a gente tentar entender o que a literatura pensa, eu fiz então uma busca avançada, como vocês podem ver, e selecionei algumas condicionantes. Primeiro eu coloquei o termo jurubeba, ou o nome científico, Solanum paniculatum, e realizei a busca. Tudo isso usando o portal de periódicos da CAPES, já que se fala de uma planta brasileira, tentei usar uma base brasileira para tentar ter um maior acesso à literatura. Com isso, nós temos bastante artigos aqui disponíveis, então foi necessário a gente tentar reduzir esse tamanho de fontes por uma questão mais didática, para a gente conseguir analisar, ter uma noção pelo menos disso. Então, eu excluí todos os tópicos e deixei apenas os tópicos medicinais para a gente ter como critério, né? Lembrando que não é um artigo de uma revisão de literatura formal, é apenas uma dinâmica para a gente tentar entender, ter uma noção. Então, eu deixei apenas como tópicos plantas medicinais, extratos de planta, medicina de plantas, né? Deixei também medicina e excluí química e demais tópicos para a gente tentar dar uma filtrada nesses artigos e tentar deixar mais execuível, que a gente tenha uma resposta para o que a literatura pensa nisso. Nisso, nós encontramos um filtro para 14 artigos. Bom, então feito isso, vamos tentar pegar uma noção do que a gente achou na literatura. Nessa literatura nós vimos que nós filtramos 14 artigos. Desses, 2 foram inacessíveis, 2 foram fora da área da medicina, focados mais na química e na botânica, e 7 foram ligados a outras plantas, principalmente algumas presentes dessa mesma família, mais chinesas, mas que tinham o nome da jurubeba nas referências bibliográficas desses artigos. Então sobraram 3 artigos para a gente tentar analisar para o nosso foco, para a nossa finalidade nessa revisão informal. O primeiro deles é uma revisão de literatura, que falava que essa revisão buscava plantas do cerrado brasileiro que tinham propriedades gastroprotetivas. Esse estudo ele envolveu 103 artigos nessa revisão e encontrou a jurubeba como uma dessas plantas do cerrado brasileiro com efeitos gastroprotetivos. Dentre outras propriedades citadas no artigo estão hepatoproteção e ação antiepilépticas, que foram encontradas nessa revisão de literatura como alguns benefícios dessa planta medicinal. E mostrando que as raízes são mais úteis, as infusões das raízes são mais úteis para essa finalidade de gastroproteção. O segundo artigo foi um estudo in vitro. Eles primeiro tentaram detectar algumas substâncias específicas nessa planta. Detectadas as substâncias específicas, eles viram que esse extrato dessa planta tinha algum uso anti-inflamatório. Pegaram células de baço que produziam citocinas inflamatórias, então colocaram esse extrato em contato com essas células in vitro e viram que houve uma diminuição da concentração dessas citocinas presentes no meio em que essas células se encontravam. Observaram também via PCR a perda da expressão de alguns genes depois de entrar em contato com esse extrato e viram que esses genes tinham uma afinidade inflamatória. A conclusão desse artigo é que in vitro essas substâncias da jurubeba têm propriedades anti-inflamatórias, no entanto necessitam de mais estudos para ter um melhor esclarecimento disso. O terceiro estudo ele foge um pouco do comum das expectativas que a gente criava, vendo o que a medicina popular pensa. Esse estudo pega um componente da folha e mostra que ele tem propriedades contra formas de pró-mastigotas de leishmaniose. Então ele
como esse estudo foi muito novo, ele recomenda novos estudos para ter essa certeza, porque não é muito comum essa associação antiparasitária desse fruto. E para complementar essas informações desses artigos, eu consultei esse livro chamado Farmacognosia, que fala sobre plantas medicinais em geral. A respeito da Solanum paniculatum, a jurubeba, ele mostra que essa família é muito ampla, inclusive a Tropabelladona, planta daquela que a gente extrai a atropina, que é um medicamento muito utilizado na medicina, é da mesma família que essa planta, e essa planta, segundo esse livro, é muito usada principalmente por efeitos gastroprotetores e anti-ulcerapépticas. Então, esse foi o esboço que a gente encontrou na literatura a respeito do uso medicinal da jurubeba. E, para a gente fazer uma síntese, comparar o que a gente achou na medicina popular e o que a gente achou na literatura, se assemelham em certo grau. Na medicina popular a gente achou doenças respiratórias que podem estar relacionadas com propriedades anti-inflamatórias em alguns casos, como é o que a gente encontrou na literatura. Nós encontramos anemias e doenças hepáticas. Bom, anemia nós não encontramos essa correspondência na nossa busca, no entanto nós encontramos atividade de anti-leishmaniose dessa planta e hepatoproteção, que é congruente com o que a gente vê na medicina popular, além de ação antiepilética e gastroproteção, que é o principal uso dessa planta segundo a literatura. Então, para fechar esse nosso raciocínio, a jurubeba é essa planta que a gente explorou, né, que a medicina popular acerta muitas vezes, pelo que diz ao menos na literatura, mesmo não tendo estudos clínicos ainda, mas tem perspectivas de principalmente alguns componentes dela podem ser utilizados como fármacos, talvez futuramente. E é isso. Acho que a gente pode se despedir e acompanhe nosso canal e os demais vídeos sobre fitoterápicos.